Boa noite, graça e paz. Boa noite, Deus abençoe a todos os amados irmãos. Estamos mais uma vez nesta noite. É um privilégio da nossa parte estar com os irmãos. Estamos aqui com a Hannah, Beatriz e estamos com a nossa querida irmã, minha linda esposa. Amém, Deus abençoe meus amados. Uma boa noite. Boa noite. Nós estaremos começando com a oração. Quem está chegando, recebam as nossas saudações. Vai marcando pessoas, seus amigos, familiares. E marque aí os seus amigos, nosso link, que o Senhor hoje tem mais uma palavra aos nossos corações. Vamos orar e nós estaremos começando com o nosso culto. Oremos. Pai querido, eterno Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado porque o Senhor é o Deus da família, aquele que constituiu a família. E nós te agradecemos porque de sermos uma família no Senhor. E nesse tempo nós consagramos, ao decorrer desse tempo, nas tuas mãos. Senhor, fale conosco através dos louvores, da palavra, da comunhão, que a tua palavra venha edificar as nossas vidas. Abençoe todos que estarão nos acompanhando. Que o teu Espírito Santo seja o nosso professor nesta noite, nos edificando acima de tudo os nossos lares e as nossas famílias. Te damos graças, louvor e adoração. E no nome de Jesus nós te pedimos. Amém. 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 Graças a Deus. Nós vamos começar com louvor. Enquanto outras pessoas estão chegando, né? Nós estamos no mês da família e nós queremos contagiar as outras famílias. Por isso, compartilhe com seus amigos, marcando no nosso link outras famílias. Sabemos que as famílias carecem da graça divina, as famílias carecem da presença de Deus para que tenhamos essas famílias fortes. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus enquanto as famílias estarão chegando, nós estaremos adorando o Senhor com a nossa irmã Cristina. Amém. Vamos todos juntos estar louvando ao nosso Deus. Você também, né, Hannah? Gostaria, antes de tudo, que nos dá um retorno se o som está melhor, né? A imagem está bom, está boa, perdão. Se a imagem está boa, o som, o áudio está alto também, porque ontem tivemos problemas no começo. Então, mande o retorno para nós, por favor. Amém? Enquanto estaremos cantando e recebendo o retorno da parte dos irmãos. Vamos lá. Que o nosso lar, a nossa casa, a nossa família seja uma casa de bênçãos, viu, meus amados? Amém. Um pedacinho do céu aqui neste momento difícil que nós estamos vivendo, né? Vamos cantar. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Indica o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa seja a nossa oração. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Do meu coração, faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Amém. Glória a Esse é o Deus. nosso Deus. Que Ele esteja reinando em nossos lares, meus amados. Amém. Te abençoando Amém. aí onde você estiver. No seu lar, né? Deus Amém. abençoe. Amém. Obrigada, minha mamãe. Você cantou, né, meu amor? Amém. Amém. Nós estaremos ao mesmo tempo também orando com a nossa irmã Cristina, né, entregando as nossas famílias diante do altar do Senhor. Amém? Vamos passar no tempo da intercessão, mas antes de tudo nós estaremos
recitando, a irmã mesmo estará recitando o tema da... Estamos aqui ajudando aqui a bagunça da Hannah, né? Vamos lá recitar ela estará mais uma vez nos repetindo o tema. Neste mês das famílias, o tema que estaremos a cada dia profetizando para as nossas vidas, né? Famílias fortes, igrejas fortes, né? Amém. Não existe uma igreja forte espiritualmente, com crentes saudáveis, se a família por trás não estiver bem. Então que o Senhor esteja fortalecendo as famílias ainda mais neste momento que estamos vivendo, né? Que mais do que nunca a família ela tem que ser realmente ali aquele lugar de aconchego, aquele lugar de segurança, aquele lugar que tanto os filhos como o casal, né, tem que estar se fortalecendo mutuamente. Amém. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E estamos o segredo de se fortalecer não existe outro, se não for buscando ao nosso Deus, se não for se prostrando diante da presença dele, se não for buscando a face dele. Neste momento que nós estamos reconhecemos isso, que nós não somos nada. Nossa vida, ela é um sopro. E se não for a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, nós muitas vezes dormimos e não acordamos. Mas a graça do Senhor é a misericórdia dele que se renova a cada dia nas nossas vidas, que nos sustenta e que nos fortalece. Amém. Então toda essa força que nós buscamos, que nós precisamos, não vem de nós mesmos. Mas quando nós buscamos ao nosso Deus, com o nosso coração aberto, com o nosso coração contrito diante da presença dele, reconhecendo que nós não somos nada, ele nos fortalece diante da tua presença. Amém. E nós podemos glorificá-lo como igreja forte, sustentada por ele para proclamar o evangelho num momento como este que nós estamos vivendo. O versículo que se embasa este tema está em Efésios 6:10, que diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Só assim nós teremos realmente famílias fortes e uma igreja forte. Amém. Vamos estar orando, meus amados. Senhor, nosso Pai, nós te louvamos pelo teu amor, Amém. pela tua graça, pela tua bondade. Nós te louvamos porque mais um dia o Senhor de vida tem nos concedido. Amém. Te louvamos, ó Pai, porque o fôlego de vida. Nós te louvamos, ó Pai, porque o ar que respiramos, a força, o vigor, vem de Ti. Nós reconhecemos que nós somos seres limitados. Nós somos, ó Deus, como ervas. Nós somos, ó Deus, tão frágeis. Mas é a Tua misericórdia que nos sustenta e que nos fortalece. Amém, Jesus. Nós suplicamos a Ti, ó Deus, o consolo para aqueles que num momento como este que nós estamos vivendo, têm vivido momentos de dor, de perda, de tristeza. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que têm vivido um momento de grande ansiedade, de aflição, de muitas vezes até um certo desespero por tantas inseguranças que a vida tem nos colocado adiante. Mas, ó Deus, que nós possamos ter os nossos olhos fitos no Senhor. Amém. Que nós possamos, ó Deus, descansar em Ti. Como diz na Tua palavra, para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma. Mesmo que muitas vezes por nossas debilidades, nossas fraquezas, o íntimo queira muitas vezes nos levar a fracassar, nos levar a ter medo das circunstâncias. Mas que a Tua palavra nestes momentos, através do Teu Espírito Santo, venha como bálsamo nas nossas vidas. Amém. Para que possamos renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Porque o Senhor tem sempre um novo dia. O Senhor tem sempre um novo amanhecer para as nossas vidas. E a sua misericórdia
misericórdia, ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Amém. E mais lindo do que isso, na tua palavra nos diz que as suas misericórdias não têm fim. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às dores, o Senhor tem nos sustentado diante da tua presença. Amém. Nós pedimos, ó Deus, pelas vidas que estão ouvindo neste momento. Nós não sabemos as circunstâncias, não sabemos os problemas, as dificuldades, mas vai de encontro, Senhor, a este coração que muitas vezes está tão aflito, tão necessitado, Senhor, do seu abraço, do seu aconchego, do bálsamo que vem somente do Senhor. Pai, se conosco, nos faz famílias fortes, famílias embasadas, famílias alicerçadas na rocha que é o Senhor. Amém. Para que possamos proclamar o seu evangelho, para que possamos, através de nossas vidas, falarmos muito mais do que com palavras. Amém. Nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela sua presença sempre conosco a nos sustentar. Nós o fazemos, ó Pai, em o nome de Jesus, e também lhe agradecemos. Amém. 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 Graças a Deus. Nós daremos a sequência agora. Vamos passar na fase da nossa reflexão nesta noite. Nós vamos compartilhar com os irmãos um tema que fala sobre obstáculos ao fortalecimento das famílias. Ontem tivemos o privilégio de compartilharmos com os irmãos algumas verdades sobre a palavra de Deus. Nós compartilhamos a primeira verdade de sermos uma família comunicativa, uma família que se comunica. Essa família tem raízes, né? E será uma família forte. Casais que têm o hábito de dialogar conseguem superar todas as dificuldades que podem surgir dia e noite. E nós falamos que é importante que prezamos pelo diálogo e para que tenhamos famílias fortes. E os nossos filhos poderão imitar esses exemplos futuramente. Mas também falamos de uma outra verdade, que para sermos famílias fortes, nós precisamos cultivar o hábito de ouvir mais e falar menos, né? E é importante, como a palavra de Deus nos alerta, de sermos pessoas que aprendem mais. A pessoa que tem o hábito de ouvir mais e falar menos, ele fala com propriedade, ele fala no momento certo e fala algo que edifica as pessoas. Toda pessoa que tem a precipitação em falar, essa pessoa várias vezes acaba falando o que ele não deveria falar. Às vezes, a esposa que tem a precipitação de responder o esposo, por não entender a colocação de uma frase que o esposo estava falando. E isso leva com que várias vezes que esse casamento, essa família, entram em encrencas, né? Que nós podemos dizer. Por quê? Porque a pessoa tem muita precipitação em falar. E a pessoa que tem o hábito de falar muito, ou seja, de ter a precipitação em falar, muitas das vezes ele não entende o pensamento de outra pessoa, pode ser do esposo, do filho, até pode ser do seu pastor, pode ser da sua ovelha, pode ser do seu pai, não importa quem seja for. É importante que nós cultivemos o hábito de ouvir mais e falar menos. E também falar no momento certo, né? Até isso chama-se sabedoria.
também compartilharmos uma outra verdade, a questão de a Bíblia nos ensina, devemos ser tardio em irar-se, né? Nós falamos que muitas das vezes as pessoas que se iram facilmente, que não têm autodomínio, essas pessoas podem até ferir pessoas que eles amam por causa de não ter o autodomínio na ira. É importante que nós possamos cultivar o hábito e ter o autodomínio acima de tudo, de não se irar facilmente, né? E hoje eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos obstáculos ao fortalecimento das famílias. Como nós já começamos de falar, Deus instituiu a família para grandes propósitos, inclusive o de geração e de formação de uma família piedosa. O desejo de Deus, sendo Ele o protagonista principal da família, o que Deus está esperando, que nós possamos gerar famílias que glorificam ao Senhor. Famílias que têm valores cristãos, que podem ser para muitas famílias que não conhecem a Deus. Então eu e você temos esse grande desafio que Deus nos concedeu como família. Sabemos que não é fácil na criação de família. Não é fácil na criação de filhos. E também não é fácil conviver com duas pessoas de cultura totalmente diferente. Eu falo isso com propriedade. Eu sou africano, angolano, a minha esposa é brasileira. Ela e eu temos culturas totalmente diferentes. Mas, ao decorrer da nossa caminhada, eu tenho aprendido com ela e ela tem aprendido comigo. E, acima de tudo, nós temos baseado o nosso lar nas leis do Senhor. Mesmo com os nossos erros, nós conseguimos para que possamos construir um lar que possa glorificar o eterno Deus. Desejo que a família, que a minha família seja embasada, alicerçada na palavra de Deus. E é bem verdade, nós temos um grande inimigo que batalha contra a família. Como eu dizia ontem, Satanás, ele não tem família. E ele luta para poder destruir as famílias. E, acima de tudo, as famílias cristãs. As famílias que prezam pela verdade. A família que luta cada dia mais buscar a vontade de Deus. As famílias que lutam e que imitam Cristo Jesus como principal para construir uma família que possa glorificar o Senhor. Mas a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, o grande obstáculo na formação ou ao fortalecimento das famílias, ela está na falta de compromisso das famílias com Deus a partir dos seus líderes dentro do lar. O grande obstáculo, o primeiro obstáculo que nós podemos encontrar no fortalecimento
das famílias está na falta de compromisso das famílias. Ou seja, as famílias muitas das vezes não têm um compromisso com Deus a partir dos seus líderes. Nós sabemos que toda família, o pai e a mãe, são líderes da família. Ou seja, o pai é como o sacerdote do lar. A mãe também desempenha o papel de sacerdotisa do lar. Então, o pai e a mãe são os líderes principais no fortalecimento de uma família para que tenhamos famílias fortes. Mas é bem verdade, todas as vezes nós encontramos líderes na família que não têm compromisso com Deus, que negligenciam as verdades divinas, que abram mão na lei de Deus para poder satisfazer a vontade dos filhos. Muitas das vezes nós criamos obstáculo no fortalecimento da nossa família, no crescimento das nossas famílias. O primeiro exemplo que nós podemos encontrar na Bíblia, no Gênesis capítulo 19, nós temos uma história de um homem que nós conhecemos bem, chamado Ló. Ló, Deus vocacionou Abraão. Ló teve o privilégio de sair juntamente com seu tio. Ao decorrer da caminhada surgiu aquele problema todo e o Abraão precisou separar-se com seu sobrinho. Nós sabemos que Ló foi até a Sodoma e Gomorra. De lá nós vimos a história que as próprias filhas de Ló, eles tiveram um homem daquela cidade, uma cidade que não conheciam Deus, que não tinham lei de Deus. Uma cidade que vivia uma vida que não glorificava a Deus. É uma cidade que os seus pecados provocavam a ira de Deus. Até que Deus decidiu para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas quando você depara nessa história, o Ló, as suas próprias filhas, 2 filhas de Ló, conseguiram encontrar homens nessa cidade impura, uma cidade que não temia a Deus, uma cidade que estava longe dos princípios de Deus. E Deus já havia alertado a seu povo que ninguém poderia casar com estrangeiros, ou seja, ninguém poderia casar com uma nação incircuncisa. E essas 2 filhas foram pegar 2 moços nessa mesma cidade. Nós podemos deparar, ou seja, nós podemos chegar na conclusão que o Jó havia fracassado no ensino das suas próprias filhas na questão da escolha. Porque naquele tempo é um pouco diferente no nosso tempo. Os pais naquela época decidiam com quem os filhos poderiam casar, que tipo de mulher, que tipo de homem. Temos a história do Isaac. Abraão recomendou o seu servo para poder ir até na cidade deles à procura de uma esposa para seu filho Isaac. Nós vimos que Ló fracassou na instrução das suas próprias filhas. Resumindo a história, na saída deles, depois que o Abraão intercedeu a favor do seu sobrinho,
Deus ouviu, respondeu às orações de Abraão, nós podemos também notar uma outra realidade, que a mulher de Jó era uma mulher já apegada com a cidade, com as coisas da cidade de Sodoma e Gomorra. Porque quando eles saíram, Deus havia alertado a eles que não poderiam olhar atrás. Mas a Bíblia diz que na saída da cidade, a mulher de Ló não suportou, até que enfim ela olhou atrás. E a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Acompanhando a história desse livro mesmo de Gênesis, nós lá no final da história podemos acompanhar o que aconteceu mais tarde. As duas filhas de Jó decidiram de se deitar com o próprio pai. E nós temos geração que surgiram nesse relacionamento das duas filhas com Ló. Temos uma outra história na Bíblia. O próprio Davi, ele fracassou muito, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas ele também fracassou na instrução dos seus próprios filhos. Temos histórias dramáticas na vida de Davi. O conflito que gerou, que surgiu na família. O próprio Davi adulterou-se e mandou matar o seu próprio general. Nós temos uma outra história na Bíblia do sacerdote Eli, um homem ungido, um homem que recebeu a graça da parte do Senhor de cuidar do templo, de ser um sumo sacerdote. Ele ouvia o que os seus próprios filhos praticavam no templo, na casa de Deus, com as mulheres que iam sacrificar a Deus. Ele não teve a coragem de tomar decisões, até de excluir os seus próprios filhos no sacerdócio, até que a mão de Deus pesou na vida e no ministério deste homem. Então, meus queridos irmãos, todas as vezes que nós, líderes, nos fracassamos no compromisso com nosso Deus, para instruir os nossos filhos, isso poderá repercutir mais tarde na vida dos nossos filhos. Então é importante eu e você que tenhamos o compromisso com Deus, para que possamos criar os nossos filhos, a nossa família, os nossos netos, bisnetos, quem sabe trisnetos, nos caminhos do Senhor, a fim de formar famílias fortes no Senhor dos Exércitos, que possam ser um espelho para a nossa igreja, para a nossa sociedade, mas também para a nossa vizinhança. A segunda verdade, o que cria obstáculo no fortalecimento das famílias, está na desvalorização da igreja e de seus programas voltados para a família e todas as faixas etárias. A segunda verdade,
que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite. Quando a família não valoriza a própria igreja, quando os pais, os filhos, os netos não valorizam a igreja, os programas da igreja, os cultos, as atividades da igreja, começando com a EBD, a MCM, os cultos noturnos, todas as atividades da igreja. Quando as famílias não valorizam essas atividades, terão grande dificuldade no fortalecimento da sua própria família. Como nós vimos, a base da família começa em casa, ou seja, eu e você. As nossas famílias são pequenas igrejas. São pequenas igrejas espalhadas nas famílias. Quando nós não valorizamos os programas da igreja, as atividades da igreja, os encontros juvenis, quando as mulheres não valorizam a MCM, quando os homens não valorizam os cultos, encontros nas igrejas, não tem como ter famílias, filhos que vão gostar da igreja. Seus próprios pais não amam a casa de Deus, não tem como ter filhos que vão amar a casa de Deus. É bem verdade. O tempo que nós estamos passando, já estamos, não sei se 40 dias ou mais, sem termos cultos. Eu acredito que todos nós estamos com saudade do encontro dos irmãos, da comunhão com os irmãos. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos aprender a valorizar a igreja. Veja o que a palavra do Senhor nos ensina no Hebreus capítulo 10, verso 25. Traz para nós uma verdade. Hebreus capítulo 10, verso 25. Olha o que diz. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. A Bíblia nos dá um conselho aqui. Nós não podemos abandonar a prática de nos reunir na casa do Senhor. Não podemos perder o hábito de estar na casa do Senhor. Precisamos, acima de tudo, valorizar as atividades da igreja. Precisamos valorizar a casa do Senhor. Precisamos valorizar a nossa união, a nossa comunhão. Quando os nossos filhos começam a participar na casa de Deus, eles estão absorvendo alguma coisa de Deus. Existem ensinos que os nossos filhos aprendem conosco, nós que somos pais. Precisamos desempenhar, na verdade, a nossa liderança espiritual nas nossas casas. Mas tem outros ensinos, nossos filhos vão aprender na igreja.
com os irmãos que lidam o ministério infantil, com as irmãs que cuidam do ministério infantil, com os irmãos que estão cuidando do ministério de adolescentes, da juventude, da MCM, ministério de homens, de casais. Precisamos valorizar a nossa comunhão, a nossa igreja, as nossas atividades. Quando nós não valorizamos, nós teremos grandes obstáculos no fortalecimento da nossa família. E jamais teremos uma família forte. Jamais. Veja o que a Bíblia nos ensina, se a minha memória não me foge, Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei para que não sejais sacerdotes diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Meus irmãos, é tão importante que os nossos filhos cresçam amando a casa do Senhor. É tão importante que eu e você amemos a casa do Senhor. Mesmo nesse período de quarentena, você está na sua casa, está com a sua família, mas é importante que você valorize todas as programações que a liderança da igreja está nos direcionando. Não somente a preocupação do pastor para o bem da igreja, da família, para toda a liderança, e deve ser a sua preocupação também, mas essa preocupação começa no coração de Deus. É a vontade de Deus que nós tenhamos famílias fortes. Mas em terceiro lugar, o que cria obstáculos ao fortalecimento da família está, em terceiro lugar, a falta de apetite em estudar a palavra de Deus. E isso resulta a ignorância da Bíblia e o seu ensino. Essa falta de interesse na família de estudar a Bíblia, essa falta de interesse que os nossos filhos vão crescendo, não tem mais interesse pela palavra de Deus. Muitas vezes as nossas filhas não sabem valorizar nem manejar essa Bíblia. Isso cria obstáculos no fortalecimento da família. Porque o corpo físico necessita do alimento físico para manter esse corpo forte. E o corpo espiritual necessita do alimento espiritual, como a nossa família espiritual biológica precisam ser fortalecidas na palavra de Deus. Veja o que a Bíblia nos ensina, o Salmo de número 119. Por que as famílias estão fracas hoje? É porque há pouca importância, a valorização do estudo da palavra, a pouca valorização do tempo com Deus. As nossas casas não têm sido o lugar de estudar a palavra de Deus. As nossas casas, as nossas famílias não têm sido o lugar das orações. Veja bem, quantas famílias hoje poderiam reunir os filhos
e acompanhando esse momento. Eu creio que é um momento benéfico para nós. Cada família está à frente do trabalho da igreja e trazer mensagens para abençoar as famílias. Mas para muitas pessoas, é incômodo. Prefere estar sentado, manejando o celular, prefere estar sentado para acompanhar outras bobeiras que estão vindo no celular. E os nossos filhos, como nós pregamos domingo passado, os nossos filhos, eles observam. Se o pai e a mãe não têm cultura de ler Bíblia, jamais podemos incentivar os nossos filhos a amar a palavra de Deus. Por que nós, muitas das vezes, não temos famílias fortes? Porque nós não temos o apetite na palavra de Deus. Nós não valorizamos a palavra de Deus. Qual é o resultado que temos? É a ignorância da Bíblia. É a ignorância no ensino da palavra de Deus. Os nossos filhos não conhecem os mandamentos de Deus. Não conhecem os 10 mandamentos de Deus. Como conhecer os mandamentos de Deus se nós não temos o tempo, o desejo, o apetite com a palavra de Deus? Veja o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Salmo de número 119. Todas as pessoas que não têm apetite da palavra de Deus, poderia orar para Deus, e eu recomendo, leia todo o Salmo 119, até o final. Veja que o autor fala, começando no verso 9. Como um jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho observado, buscado todo o coração, tenho te buscado de todo o coração, não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Como os meus lábios declaram todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Medito em teus decretos e observo os teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Faz-me bem ao teu servo, para que eu viva assim. Obedecerei a tua palavra. Desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha o que o salmista está falando. Vai, pula ali, salta o número 97, Salmo de número 119, verso 97 em diante. Como amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais instruído do que os anciãos, pois tenho guardado teus preceitos. Desvio os pés de todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afaste das tuas ordenanças, pois és tu que me instruís. Como as tuas palavras são doces a meu paladar, mais doce do que mel em minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço o entendimento, pois rejeito toda vereda de falsidade. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Fiz um juramento e cumprirei, guardarei tuas justas ordenanças. Até aí, veja que o salmista está falando como ele amava a lei de Deus. Se a nossa família, se eu, o pai, a minha esposa, as minhas filhas, não amar a lei do Senhor, não amarmos a lei de Deus, não tem como ter uma família forte no Senhor. Se nós não inculcarmos a lei do Senhor,
criar esse hábito na nossa casa, na nossa família. Ter tempo, cultos domésticos, tempo de orações, de estudo da palavra. Já teremos famílias fortes no Senhor. Meus queridos irmãos, o grande obstáculo no fortalecimento da família, nós encontramos a primeira verdade que nós compartilhamos com os irmãos. Nós encontramos a falta de compromisso das famílias com Deus a partir dos seus líderes. Nós que somos líderes, precisamos ter compromisso com Deus para que os nossos filhos sejam instruídos nos caminhos do Senhor. Em segundo lugar, o que cria obstáculo no fortalecimento da família é a desvalorização da igreja de Deus, programas voltados para as famílias e em todas as faixas etárias. Quando eu e pai, os meus filhos, as minhas filhas, não valorizamos a comunhão, a igreja, as atividades das igrejas, estaremos longe dos irmãos, longe da igreja. Isso vai se tornando um hábito. Ir à igreja, vou ficar em casa, para que ir? Eu vou na igreja quando puder. Mas ao contrário, eu vou me enfraquecendo. Eu vou perdendo o hábito, os meus filhos vão perdendo o hábito. E eu estarei enfraquecendo a minha família. Porque a força da nossa família não depende somente das nossas reuniões em casa, mas depende também da comunhão com os irmãos na igreja. Mas em terceiro lugar, o que cria obstáculo no fortalecimento de uma família é a falta de apetite, a falta de valorização da palavra de Deus, dos cultos domésticos, do estudo da palavra, de tempo com o Senhor. O que Deus quer que eu e você possamos resgatar esses momentos, que a nossa família, a partir da nossa liderança, os nossos filhos, tenhamos esse compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a vida de oração, compromisso com os cultos domésticos, para que possamos ter famílias fortes no Senhor e que tenhamos igreja forte que fará toda a diferença na sociedade. Que Deus nos ajude para que eu e você possamos formar essa família dia e noite na presença do Senhor, famílias fortes que possam fazer toda a diferença na nossa vizinhança, na nossa sociedade, e que tenhamos uma igreja refletindo nas famílias que são pequenas igrejas. Eu e você jamais poderemos cobrar a igreja se eu como pai, você como mãe, não está trabalhando nesses princípios que nós compartilhamos, que começam em casa. A igreja auxilia, acrescenta, mas a educação começa dentro de casa. O desejo do Senhor, que a minha família, que a sua família, que a nossa família sejam famílias fortes, para que tenhamos uma igreja forte que possam glorificar o Senhor dos Exércitos. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Que o Senhor esteja abençoando toda a nossa família biológica, como a nossa família espiritual. Nós queremos
ter famílias fortes que possam fortalecer a nossa igreja Betel ou a igreja que você pertence. Eu gostaria de orar com você para que o Senhor esteja fortalecendo cada dia mais a nossa família. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos ensinou mais uma vez verdades bíblicas que nós precisamos inculcar, colocar, implantar na nossa família. Dê-nos graça, ó Pai, para que possamos fortalecer a nossa família nos teus princípios, que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, e nós que somos... Amém. Eu estava orando, eu não sei se a oração acompanhamos, parece que cortou. Eu quero deixar uma informação para os irmãos, dizendo que nós estamos produzindo as máscaras, graças a Deus. As nossas irmãs já deram um grande passo, as máscaras já estão sendo produzidas. Brevemente já vamos começar a montar os kits e estaremos também distribuindo as máscaras nas nossas vizinhanças e também para os irmãos na fé que precisam de máscaras. Agradecemos pela sua colaboração, pelas suas orações e, acima de tudo, as nossas irmãs que estão nos auxiliando, nos abençoando com a produção das máscaras. Que Deus abençoe ricamente a vida das nossas irmãs, a irmã Zilda, a irmã Josenita e o pai da nossa irmã Ruth também está lá produzindo. A irmã Alinete também está ali, tão alegre, com vontade de querer pegar mais tecido. Nós temos a parte de tecido aqui, mas queremos que a primeira parte termine e para que demos a sequência na produção das máscaras. A igreja não está parada. A igreja não pode parar. E nós estamos continuando alcançando vidas. Também queremos anunciar aos irmãos, amanhã, a EBD, como culto da noite, nós teremos um pastor amigo, um pastor que tive o privilégio de ficar 3 anos ao lado dele. Ele está hoje em Portugal. Amanhã estará conosco às 9 horas, trabalhando um tema, a missão da igreja. Eu gostaria que você convide a sua família, os seus amigos, estejam aqui presentes conosco. E à noite ele dará sequência, falar com o tema Famílias Fortes no Senhor. Sei que vai ser uma bênção. É um pastor mestre, né? Você que gosta de escrever, de anotar, então terá um privilégio de acompanhar. Vai ser um tempo de bênção. Convide mesmo família. E continuemos orando uns pelos outros, né? E precisa ligar para o seu irmão, pela sua irmã. Liga também no pastor. O pastor não é somente que liga às ovelhas, né? Precisamos interagir e saber da situação, do estado que o irmão e a irmã estão. Graças a Deus, até aqui, a nossa família Betel está bem. Graças a Deus. Deus tem sido misericordioso conosco. Mesmo com os irmãos que estão indo trabalhando, mesmo com os irmãos que estão ficando dentro de casa, a mão do Senhor está sobre a nossa família. Nós rendemos graças a Deus. E na segunda-feira, estou roubando mais um tempinho, né, para poder atualizar esses dados. Na segunda-feira, nós estamos dando a sequência da nossa semana de famílias fortes, né? Na segunda-feira, nós teremos a irmã Ruth, a família da irmã Lígia, de nos abençoar. Então, por favor, prepare o seu dia. Eu sei que Deus vai usar você, vai usar sua família para abençoar muitas famílias que estão acompanhando esse tempo muito abençoado na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos dê uma ótima noite. E até amanhã, se Deus assim permitir. Um grande abraço. Deus abençoe todos.